Potenciação e raiz quadrada. Potenciação. Uma multiplicação de fatores iguais é uma operação matemática que recebe o nome de potenciação. O símbolo que representa essa multiplicação é denominada potência. Então aqui a gente tem um exemplo no qual a gente tem uma repetição de 5 vezes 5, que no caso é a potenciação porque é a repetição de valores iguais. A transformação dessa multiplicação de fatores iguais, a gente faz essa representação aqui chamada de potência. Por quê? Porque a gente repete o número que está aqui, ó, a gente coloca esse número que está aqui repetindo, e como são duas vezes a repetição dele, vai um númerozinho aqui em cima, que ele é chamado de expoente, que é a quantidade de vezes que aquele valor, que tem que ser o mesmo valor, está sendo repetido. E a resposta disso daqui, então, é 25, no caso 5 vezes 5, ou 5. Na forma de potência com expoente 2, vai dar 25. O 25 é chamado de resultado ou a potência de 5. Aqui a gente tem uma outra representação mostrando as partes da potência, que no caso aqui, esse número aqui, que é o que está sendo repetido aqui assim, ele se chama base. Então, base é todo o valor que acontece uma repetição da multiplicação dele. E o númerozinho que vai aqui pequeno do ladinho dele se chama expoente, que é a quantidade de vezes que aquele valor está sendo repetido. Observe mais alguns exemplos aqui, então. Aqui nós temos aqui a repetição do 2, ó, 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2. Então, aqui a gente tem 5 números 2 repetindo numa multiplicação. Então, a gente pode transformar essa repetição de valores iguais aqui, ó, numa potência, que está aqui, ó, o 2, que é o número que está repetindo, e o pequenininho que vai em cima, que é o expoente, é a quantidade de vezes que aquele 2 repetiu. Aqui embaixo a gente vai ter 4 vezes 4, no caso aqui, ó, o número que está repetido é o 4, e como são duas vezes o 4, vai o 2zinho pequenininho ali em cima. Aqui a gente tem 10 vezes 10 vezes 10, o número que se repete é o 10, e 3 é o número de vezes que repetiu o 10 aqui. E aqui a gente tem 5 vezes 5, que é 5 elevado à segunda potência aqui. Aqui a gente tem uma outra maneira de representar também com alguns nomes da potência. Então, aqui a gente já tinha visto aqui que o 5 se chama base, né, que é aquele valor que se repete. O pequenininho é o expoente. A resposta de 5 no expoente 3 vai dar 125, por quê? Porque a gente vai ter a repetição do 5 aqui, ó, 5 vezes 5 vezes 5. Então, ó, são 3 vezes o expoente aqui, ó, 3 vezes o número 5, aí a gente vai multiplicar. 5 vezes 5 vezes 5 vai dar 125, tá? Por isso que a resposta de 5 elevado à terceira potência é 125. Como é que a gente faz a leitura das potências? 3 com 2 em cima. A gente pode ler 3 elevado à segunda potência. O 2 com o 5. 2 elevado à quinta potência. Aqui, 10 com o 4, com o expoente 4. 10 elevado à quarta potência. O 7 com o expoente 10. 7 elevado à décima potência. E assim por diante. Quando passa do 10, a gente faz a leitura igual a números ordinais. Então, assim, se fosse um 3 elevado a 14, por exemplo, a gente faria a leitura como 3 elevado à 14ª potência. Continuando, então. Vamos agora escrever uma potência de um modo mais amplo, generalizado, isto é, vamos defini-la. Considerando P e N números naturais, sendo N maior que 1 temos. Então, aqui a gente faz uma representação genérica, sem valor nenhum, sem números. Só para a gente entender a definição de uma potência. Então, P simboliza um número qualquer, a base, e o N é o expoente. Então, aqui é o produto de N fatores iguais a P. Aí que a gente tem representação aqui, ó, P, né, que é o valor simbólico que a gente está representando em forma de letra, e N também. Aí aqui a gente representa como? Como é que a gente faria a repetição de valores, né? Como a base aqui é uma letrinha, então a gente faria a repetição, P vezes P vezes P vezes P. Como a gente não tem o valor de expoente, a gente faz essa representação simbólica aqui, N vezes, porque a gente também não sabe quem é o expoente, então a gente não sabe nem quem é a base e não sabe quem é o expoente. Mas só para entender que uma potenciação é a repetição de valores iguais conforme o número do expoente. O que acontece se o expoente for 0 ou 1, que são casos assim especiais? Para saber o que acontece quando o expoente é 0 ou 1,
Observe atentamente a tabela a seguir e tente completar as células vazias. Aqui eu já completei, mas para vocês entenderem, né? Aqui a gente tem aqui, ó, 2 elevado à quarta potência. Vai dar 16. Por quê? Porque 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, multiplicado 4 vezes o número 2, a resposta é 16. 2 elevado ao cubo, 2 elevado à terceira potência, é 8. 2 elevado ao quadrado é 4. Aí, o que a gente faz para entender a resposta quando 2 é elevado a 1 e quando 2 é elevado a 0? Do 16 para o 8 aqui, ó, como a nossa base é 2, se a gente pegar o 16 e dividir por 2, porque a nossa base é 2, a gente vai ter como resposta o 8. Pegando o 8 e dividindo por 2, a nossa resposta é 4. Pegando 4 e dividindo por 2, que é a nossa base, a resposta é 2. E se pegar o 2 e elevar e dividir por 2, a nossa resposta é 1. Então, por isso que 2 ou qualquer número elevado a 0, a resposta é 1. Porque se a gente dividir aqui 2 por 2, né, continuar a sequência das divisões aqui, 2 dividido por 2, a resposta é 1. Aqui novamente, 3 elevado à quarta potência vai dar 81. 3 elevado à terceira potência vai dar 27. 3 elevado ao quadrado vai dar 9. Aí, vamos fazer as divisões aqui, ó. 81 dividido por 3 dá 27. 27 dividido por 3 dá 9. 9 dividido por 3 também dá 3. E 3 dividido por 3 também vai dar 1, que é a resposta de 3 elevado a 0. Então, qualquer número elevado a 0, a resposta vai ser sempre 1. Assim, toda potência com base diferente de 0 e expoente 0 é igual a 1. Então, aqui eu coloquei alguns exemplos daquilo que a gente tinha visto na tabelinha, ó. 2 elevado a 0 vai dar 1, 3 elevado a 0 vai dar 1, 4 elevado a 0 vai dar 1, 8 elevado a 0 vai dar 1, 5.000 elevado a 0 vai dar 1. Toda potência de expoente 1 é igual à própria base, ou seja, 2 elevado a 1 aqui vai dar 1, porque a gente vai repetir ele só uma vez. Então, 5 elevado à primeira potência vai dar 5, 14 elevado à primeira potência vai dar 14, 0 elevado à primeira potência vai dar 0 também. Então, qualquer número elevado à primeira potência vai dar sempre ele mesmo, porque a gente vai repetir ele somente uma vez. Cálculo de uma potenciação, vamos ver mais um pouquinho, que eu já tinha explicado lá num outro momento. Vamos rever aqui novamente. Então, 5 elevado à segunda potência, ó, a base é 5, o expoente é 2. Então, a gente faz 5 vezes 5, que dá 25. 3 elevado à terceira potência, a base é 3. Então, a gente repete 3 vezes 3 vezes 3, porque o expoente é 3, ó. 1, 2, 3, números 3. A multiplicação de 3 vezes 3 vezes 3, 27. 2 elevado à quinta potência. Ó, a base é 2, então a gente repete aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5 vezes a base, que é 2, porque o expoente é 5. Daí a gente vai multiplicar. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. E 16 vezes 2, 32. Agora, próximo assunto é a radiciação, que a radiciação nada mais é que a operação inversa da potenciação. Aí aqui a gente tem aqui que esse símbolozinho aqui, ó, é o símbolo da radiciação, que vem da palavra em latim radix, que significa lado, tá? Então, radiciação vem da palavra lado. Então, aqui a gente tem, ó, a raiz, no caso aqui, ó, aqui a gente tem raiz quadrada de 9, que é 3, por quê? Porque o lado da medida do quadrado é 3, porque 3 vezes 3 aqui, ó, vai dar 9. Continuando, então, o que é uma raiz? Uma raiz é uma expressão que consta de um índice, um símbolo de raiz e um radicando. Quem é o índice? O índice é o númerozinho que vai aqui no lado de fora do radical. Esse desenho aqui, como a gente já tinha visto, ele é a raiz, é o radical. O número que está dentro do radical se chama radicando. E a resposta é a raiz.
A radiciação é a operação inversa da potenciação. Então, aqui a gente tem raiz de 4, a resposta é 2. Por quê? Porque 2, né, ó, esse 2 aqui, elevado à segunda potência, dá 4, porque 2 vezes 2 é 4. Então, aqui está aqui explicadinho melhor, ó. Raiz de 4 é igual a 2, já que 2 vezes 2 é 4. Raiz de 9 é 3, por quê? Porque 3 vezes 3 é 9. Reparem que tem que ser, ó, igual a potenciação, repetição de mesmo valor, que vai dar o que está dentro do radical, que vai dar o radicando. Raiz de 16 é 4, por quê? Porque 4 vezes 4 dá 16. A raiz de 25 é 5, porque 5 vezes 5 é 25. Então, toda raiz quadrada, a gente tem que procurar o quê? A multiplicação de fatores iguais, que dá o que está dentro do radical. Assim, a gente descobre o valor de uma raiz quadrada. Leitura de uma raiz. Quando o índice é 2, lemos raiz quadrada. O índice é aquele númerozinho que está ali fora, que normalmente não aparece quando é 2. Então, aqui a gente tem aqui, ó, uma raiz com um 2 e o 16. Como é que a gente lê? Raiz quadrada de 16. Quando o índice é 3, temos raiz cúbica, que é que está no exemplozinho aqui, ó, raiz cúbica, tem o 3 aqui fora, ó, no índice do radical, 27. Então, a gente lê raiz cúbica de 27. Se fosse raiz quinta de 2, por exemplo, a gente leria raiz quinta de 2. Se fosse aqui assim, um 5 aqui fora e um 2 aqui. E seria isso, então, nosso conteúdo.